Ó pessoal, um pouco do zoroastrismo, ok? Eu falei que eu ia fazer o vídeo, né? Pois é, hoje eu vou comentar um pouco sobre esta religião. Ó, esta religião, ela influenciou um pouco o judaísmo, ok? Ó, é uma religião iraniana e uma das religiões organizadas mais antigas do mundo, baseada nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro, ok? Ou Zaratustra também, como é conhecido. Os gregos chamavam ele de Zaratrusta, ok? Tem uma cosmologia dualista de bem e mal dentro da estrutura de uma ontologia monoteísta e uma escatologia que prediz a conquista final do mal pelo bem, ok? O zoroastrismo exalta uma divindade incriada e benevolente da sabedoria conhecido como Ahura Mazda, certo? Senhor da sabedoria, como seu ser supremo. Historicamente, as características únicas do zoroastrismo, como seu monoteísmo, messianismo, crença no livre-arbítrio, julgamento após a morte, concepção de céu, inferno, anjos, demônios, entre outros conceitos, podem ter influenciado outros sistemas religiosos e filosóficos, incluindo as religiões abraâmicas. Religiões abraâmicas, para você que não conhece, são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, o gnosticismo, o budismo e a filosofia grega, ok? É isso, pessoal, certo? Então, pessoal, eu vou explicar um pouco esse conceito do dualismo no zoroastrismo, ok? Então, vamos lá. O zoroastrismo, ele tem o sistema dualista, ok? Ou seja, eles acreditam no bem e no mal, certo? Nestas duas polaridades, ok? No zoroastrismo, o bem e o mal são representados por dois irmãos, ok? Dois irmãos gêmeos, certo? Dois irmãos gêmeos que vieram de um só Deus, certo? Chamado Zurvan. O nome desse Deus é Zurvan, certo? Que deu origem a esses dois gêmeos. Este Deus Zurvan, ele representa o tempo, ok? Ele seria o deus do tempo, seria equivalente ao Cronos, o deus do tempo, o deus grego do tempo, ok? Cronos. E vamos lá. Esses dois irmãos, né, que eu falei, o nome de um irmão é Ahura Mazda, certo? Ahura Mazda. E o nome do outro irmão é Arimã, ok? Ahura Mazda e Arimã, certo? Então, o Ahura Mazda, ele representa o princípio do bem, ok? Representa a benevolência, representa a criação, representa a sabedoria, né? Representa o polo do bem, certo? E o Arimã é o contrário. O Arimã representa o princípio do mal, representa a destruição, representa a perdição, representa o polo negativo, ok? E é isso, pessoal. Daí, segundo o zoroastrismo, estes dois irmãos estariam em um confronto, estariam em uma luta cósmica, desde o início dos tempos, certo? Para ver quem iria ganhar o confronto. E daí, no final dos tempos, né, esses dois irmãos, um dos dois iria ganhar, ok? Uma hora ou outra, um teria que ganhar do outro, certo? E é isso, pessoal, ok? Esta é a história do zoroastrismo. Basicamente, é uma espécie de cristianismo, né? É a mesma coisa, ó. Deus e o diabo e os dois disputando para ver quem vai ganhar, né? E no fim, um dos dois vai ganhar também, né? No caso é Deus, certo? E no caso do zoroastrismo, eles acreditam que quem irá ganhar irá ser o Ahura Mazda, né? Que é o deus da benevolência. Inclusive, o deus supremo deles é justamente esse cara aí que eu já citei, ó, o Ahura Mazda, certo? Que é o deus da benevolência, né? Que é o criador para eles, certo? Mas é isso, pessoal. Essa é a história. Agora eu vou ler um pouco das doutrinas e crenças, ó. Os masdeístas não representam seus deuses em esculturas e têm templos. Deixou traços nas principais religiões mundiais como o judaísmo, o cristianismo e islamismo, através das seguintes crenças: imortalidade da alma, vinda de um Messias, ressurreição dos mortos, juízo final, ok? Ó, a doutrina de Zaratustra
foi espalhada oralmente e suas reformas não podem ser entendidas fora do seu contexto social. O indivíduo pode receber recompensas divinas se lutar contra o mal em seu cotidiano, como pode também ser punido após a morte caso escolha o lado do mal, ok? Então, esses dois irmãos, né, o Ahriman e o Ahura Mazda, eles estão na luta deles, né? E daí cabe aos seres humanos, né, cabe à humanidade escolher qual dos lados irá ficar, né? De qual dos lados irá ficar. Se irá ficar do lado do bem ou do lado do mal, certo? E tem esse negócio também aí, ó, que eu acabei de ler, ó. O indivíduo, se ele lutar contra o mal, né? Se ele escolher o bem, ele irá ser recompensado, ó, certo? Assim como se ele escolher o mal, ele irá ser punido, ok? A mesma coisa do cristianismo, pessoal. É cristianismo puro isso aqui também, ó. Conceito puro de cristianismo, ó. Eles não falam pra você que tem que lutar contra o diabo, lutar contra o pecado, lutar contra, sei lá, o mal, né, em si. Pois é, ó. Porque daí se você lutar, você irá para o paraíso e tudo mais, e você já sabe, né, tudo mais. Então é a mesma coisa, ó. Mesma coisa no zoroastrismo. Mesmo conceito, ó. Assim como se você escolher o lado do mal, você irá ser punido, você irá para o inferno também, no zoroastrismo, certo? Para vocês verem, pessoal, é a mesma coisa, ó. Ó, fala lá também, ó, os mortos são considerados impuros. Então, não são enterrados, certo? Eles não enterram os mortos, eles põem em torres para que as aves devorem, pois consideram a terra, o fogo e a água sagrados, certo? Eles os deixam em torres para serem devorados por aves de rapina, ok? Inclusive tá aqui mostrando já, ó, lá, Atar, o fogo sagrado, conceito fundamental e um dos símbolos do zoroastrismo, certo? O texto religioso deles, o principal, é aquele texto que está em azul lá, ó, Avestá, o nome, certo? Avestá. Ó, o texto principal religioso do zoroastrismo é o Avestá, ok? Julga-se que a atual forma do Avestá corresponde apenas a uma parte do Avestá original, que teria sido destruído em resultado à invasão de Alexandre o Grande, ok? Daí o Alexandre o Grande invadiu a Pérsia lá, né? E destruiu, certo? Os manuscritos foram perdidos, ok? Mas é isso, certo? Então a Bíblia deles, né? Equivalente à Bíblia do cristianismo, no zoroastrismo seria o Avestá, certo? O texto mais sagrado deles. Agora eu irei ler o que aconteceu para que os judeus fossem influenciados pelo zoroastrismo, né? Afinal tem que ter um motivo, tem que ter um início. E basicamente tudo começa aqui, ó, a época aquemenida. Ó, entre a morte de Zaratustra, certo? Que é o profeta principal do zoroastrismo, e a ascensão do Império Aquemenida no século 6 a.C., pouco se sabe sobre o zoroastrismo, a não ser que se difundiu, né, se espalhou por todo o planalto iraniano e que o Avestá, o livro sagrado do zoroastrismo, foi elaborado durante o primeiro domínio persa. Apesar de não existirem fontes concretas do Império Aquemenida que apresentem o nome do profeta Zaratustra, né, ou de nomes e termos característicos da fé zoroástrica, como Spenta Mai Niu, Angra Mai Niu e Ameixa Spenta. A maioria dos historiadores acreditam que os aquemenidas eram zoroastristas ou no mínimo mazdeístas, adoradores de Ahura Mazda, certo? Ó, em 549, certo? Ó o que vai falar, ó. Em 549, antes de Cristo, Ciro II derrotou Astiages, rei dos Medos, e fundou o Império Persa, entendeu? Então o Império Persa começa com este cara aí, ó, o Ciro II, que unia sob o mesmo sceptro os Medos e os Persas, certo? A dinastia a qual pertencia, os Aquemenidas, adotou o zoroastrismo como religião oficial do império, entendeu? Então o rei Ciro fundou o Império Persa e adotou o zoroastrismo como religião oficial do império, mas foi tolerante em relação às religiões dos povos que nele viviam, ok? Então tinha várias religiões também, ok? Ele foi tolerante. Ó, foi o rei Ciro II, ó o que vai falar, ó. Foi o rei Ciro II, dito o Grande, que libertou os judeus, certo? Os judeus do seu cativeiro e permitiu o regresso destes à Palestina,
entendeu? Que libertou os judeus do seu cativeiro e permitiu o regresso destes à Palestina. Ou seja, quem que libertou os judeus então do cativeiro? Foi o rei Ciro II, ó, certo? Do Império Persa, ok? Que colocou o zoroastrismo como religião oficial, certo? Então, qual cativeiro que era esse que os judeus estavam? Era o cativeiro babilônico, ok? Nesta época aí de 500 e pouco, né? 549, nessa época aí, eles estavam ainda no cativeiro babilônico, certo? Ok? Então quem tirou eles de lá, quem fez eles voltarem para a Palestina, né? Lá para a Judéia, né? Foi o rei Ciro II da Pérsia. Ó pessoal, mais um pouco sobre a influência do zoroastrismo no judaísmo, ó, certo? Ó, a ideia de um só Deus não foi o único princípio essencialmente zoroástrico a se introduzir em outras religiões importantes, especialmente as três maiores, ó, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? As três religiões abraâmicas, certo? Os conceitos de céu e inferno, certo? Céu e inferno, o dia do julgamento, a revelação final do mundo, os anjos, os demônios, também se originaram nos ensinamentos de Zaratustra, ok? E no conjunto posterior de literatura zoroástrica inspirado por ele, ok? A própria ideia de Satanás, certo? A própria ideia de demônio, ó, é fundamentalmente zoroástrica, ok? Então a própria ideia de Satanás é uma coisa do zoroastrismo, certo? Ó, na verdade, toda a fé do zoroastrismo é baseada na luta. Lembra que eu falei da luta, ó, do confronto entre os irmãos lá? Do Arimã e Mazda? Ó, é baseada na luta entre Deus e as forças do bem e da luz, representadas pelo Espírito Santo, né? Spenta Maniu e Arimã, certo? Arimã, que dirige as forças do mal e das trevas, certo? Enquanto os homens precisam escolher o lado a qual pertencem, ok? Escolher o lado a qual pertencem seria escolher se vão ficar do lado do Mazda ou do lado do Arimã, do lado do bem ou do lado do mal, certo? A religião ensina que no fim Deus irá prevalecer, certo? Irá ganhar a luta, a disputa, e os próprios condenados ao fogo do inferno irão desfrutar das bênçãos do paraíso, que aliás é uma antiga palavra persa, certo? Então a palavra paraíso, ó, provavelmente derivou de uma antiga palavra persa, certo? Aqui é o profeta Zoroastro, ó, principal profeta do zoroastrismo, ó, tá vendo? Recebendo a revelação dele, ó. Esse aqui que é interessante, pessoal. Esse aqui que vai falar como que as ideias do zoroastrismo chegaram até o judaísmo, como que influenciou os judeus, ó. Ó o que fala, ó. Ó, mas como as ideias de Zoroastro chegaram às religiões abraâmicas e outras. Estudiosos indicam que muitos desses conceitos foram apresentados aos judeus da Babilônia, quando foram libertados pelo imperador persa Ciro o Grande. Lembra? Lembra que eu li lá no Wikipedia? Que o rei Ciro II, né, ele libertou os judeus do cativeiro babilônico? Então, ó, nesta que ele libertou os judeus do cativeiro babilônico, acabou que vários conceitos do zoroastrismo passaram para o judaísmo, ok? Ó, eles se infiltraram, ó o que fala, ó, eles se infiltraram nas correntes centrais do pensamento judeu, certo? Eles se infiltraram no pensamento judeu, ok? Se infiltraram no meio dos judeus e surgiram figuras como Beelzebu, certo? Então até o demônio, ó, até aquele demônio lá bem famoso, o Beelzebu, seria uma ideia zoroástrica, uma ideia do zoroastrismo, certo? Para vocês verem, pessoal, tá vendo, ó? Então teve sim, ó, teve influência do zoroastrismo no judaísmo, né? E até mesmo nas outras religiões abraâmicas, né? Islamismo e cristianismo, certo? Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, ok? Comentando um pouco sobre o zoroastrismo, certo? É isso. Obrigado por assistir. Falou e fui.